Seja muito bem-vindo a esse módulo em que falaremos sobre liderança e habilidades sociais. O que vem a ser liderança? Para que a liderança serve? O que faz um líder? Quais são as características de um líder? Esses são alguns dos assuntos que nós vamos tratar nessas aulas. Liderar é mais do que dizer a alguém o que fazer e como fazer. Liderar é algo bem mais amplo. É fazer com que todas as pessoas daquele grupo, daquela equipe, daquele time saibam exatamente o seu papel e saibam principalmente qual é o objetivo daquele grupo, aonde aquele grupo quer chegar. Liderar é fazer com que todas as pessoas estejam alinhadas ao mesmo objetivo, a executar cada meta de forma alinhada, de forma correta e de forma síncrona. Em outras palavras, liderar é a capacidade de influenciar de forma positiva mentalidades e comportamentos. Você conhece algum líder? Talvez você tenha sido líder de algum grupo, de alguma equipe, mesmo de um grupo pequeno, talvez de um trabalho na tua escola, você tenha gerido tudo isso. Percebe que essa capacidade de influenciar, de fazer com que as coisas aconteçam, geralmente estão nas mãos dos líderes. Os líderes têm a capacidade de construir uma atmosfera positiva. Eles têm a capacidade de controlar egos e vaidades que possam estar em descontrole. Imagine um time que tem entre os seus jogadores várias crises de relacionamento. Alguns jogadores, alguns atletas querendo se apresentar como maiores ou melhores do que os outros em qualquer aspecto. O líder é aquele que consegue harmonizar isso, fazer com que um time com pessoas com características completamente diferentes, com personalidades adaptadas de formas diferentes, possam seguir na mesma direção de forma harmoniosa e alcançar o objetivo tão desejado. Quando nós pensamos em grupos, em equipes esportivas, talvez olhar a liderança ali possa ser algo um pouco mais complexo. Porque em um time de futebol, por exemplo, nós temos no mínimo 2 líderes. Um líder interno e um líder externo. O interno é representado pelo capitão do time. O externo é representado pelo técnico. O técnico vai dirigir, vai pensar a estratégia, vai orientar de forma bem geral. Mas quando o jogo está acontecendo, quando a bola está rolando, quem está mais próximo de cada jogador é o capitão, que está ali envolvido com eles nas jogadas, envolvido com eles em todos os momentos, tendo a possibilidade de estar mais próximo do atacante ou do zagueiro, coisa que o técnico, por questões de regras do próprio esporte, não vai ter acesso. Então essa comunicação precisa acontecer de forma harmoniosa entre os dois. Quando um time entende que essa relação de um líder interno e externo é essencial para que o funcionamento aconteça da melhor forma possível, esses times têm uma grande possibilidade de alcançar o sucesso e alcançar os títulos tão desejados, as vitórias tão buscadas, porque quando você entende que essa comunicação precisa acontecer constantemente e que você precisa de mais do que um líder naquele grupo, as coisas começam a ficar mais claras e as estratégias começam a ser melhor apresentadas em cada aspecto. Bem, um líder tem 2 funções. A primeira é de garantir que o objetivo da entidade esportiva seja alcançado. E o segundo é garantir que as necessidades dos seus colegas de time sejam satisfeitas. Ele precisa fazer com que essas 2 coisas aconteçam de forma harmoniosa. Ele precisa coordenar para que essas coisas aconteçam e não entrem em conflitos. Você pensa que uma entidade, que um time, ele tem vários objetivos durante uma temporada. E geralmente o principal deles é alcançar o título. E esses atletas também têm as suas necessidades particulares. Eles precisam que os treinos aconteçam de uma forma que eles consigam se recuperar de forma muscular, de forma mental, que eles consigam conviver e resolver outras coisas que fazem parte da vida deles. Quando esses atletas começam a descobrir que essas necessidades não estão sendo atendidas, há uma tendência natural de começar a haver alguma reclamação, alguém questiona alguma coisa da entidade, e esses questionamentos geralmente negativos ou que precisam de ajuste, eles são ouvidos primeiro pelos colegas de time. Se você tem um capitão ali, se você tem um líder interno, esse líder interno vai perceber que esse problema está acontecendo e vai tentar gerir isso da melhor forma possível. Talvez ajudando com que essas pessoas entendam e comuniquem melhor essa necessidade para a dirigência e que isso aconteça de uma forma que mude e que traga o resultado necessário,
ou esse capitão pode levar esse problema para a dirigência, para que eles possam resolver lá de cima primeiro, sem que os atletas percebam que isso está acontecendo e naturalmente o resultado seja positivo para os dois lados. Quando o líder tem esse jogo de cintura, ele naturalmente consegue cativar mais os companheiros, como ele também consegue cativar os dirigentes dessa equipe, o técnico dessa equipe. Esses líderes, eles muitas vezes, eles despertam e afloram dentro de um time. Talvez eles nunca tenham sido líderes de nenhum grupo na escola, talvez eles não sejam os líderes nem dos grupos de amizade que eles têm. Mas quando eles estão numa prática esportiva, de repente, essas habilidades começam a aflorar. Acontece, eu acredito particularmente que algumas pessoas têm essas habilidades quase que naturais e vão desenvolvendo isso ao longo do tempo. Outros líderes vão sendo preparados durante a sua carreira. Portanto, o líder ele não necessariamente nasce com um dom natural. Você pode encontrar pessoas que você pode julgar e falar, nossa, aquela pessoa nasceu com um dom natural para ser líder. Isso pode até ser verdade, mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tem dons naturais não possa aprender habilidades e competências que os líderes têm e que os líderes utilizam em sua carreira para colocar isso em suas vidas e aí sim começar a alcançar cargos de liderança onde quer que essas pessoas estejam. Se você tem esse interesse, aguarda um pouquinho que durante essa aula ainda eu vou falar para você algumas características essenciais de um bom líder. Quando nós pensamos nas funções de um líder, nós pensamos muitas vezes que esse líder está sempre muito próximo dos seus companheiros, de todo mundo que está envolvido na área esportiva que ele atua. Isso é verdade. Só que muitas vezes o líder ele não lidera simplesmente pelas palavras, ele pode também liderar pelo exemplo. Em 1997, nos playoffs da NBA, o Chicago Bulls estava jogando contra o Utah Jazz. Os playoffs estavam empatados em 2-2. O Utah Jazz tinha ganhado os 2 últimos jogos, estava jogando em casa e ele estava invicto em casa desde o início dos playoffs. Então você imagina um time invicto jogando contra um Chicago Bulls. O maior atleta do Chicago Bulls naquele momento era o Michael Jordan, que é considerado por muitos o maior atleta do basquetebol mundial. Michael Jordan, naquele jogo, estava mostrando sinais de doença. Ele estava com uma infecção intestinal que estava deixando ele muito debilitado. Era visível isso nas câmeras. Se você procurar ou tiver contato com vídeos desse período, desse jogo, é nítido o Michael Jordan ali, doente, mostrando que estava passando muito mal. Naquele jogo, ele tirou dentro de si uma energia em que ele conseguiu fazer 38 pontos, conseguiu acertar o último lance de 3 pontos que foi fundamental para que o Chicago Bulls ganhasse aquele jogo. O Chicago Bulls não só ganhou aquele jogo, como ganhou o jogo final e foi para as finais para ser campeão daquele ano na NBA. No final do jogo, um dos principais companheiros de Jordan, Scott Pippen, disse aos repórteres bem assim, eu vou ler isso para você, que é muito importante que você preste atenção. Scott Pippen disse, o que você viu aqui nesta noite foi uma inacreditável demonstração de coragem e liderança. Michael é o líder do time e levou todos com ele. Liderou pelo exemplo. E seu desejo de vencer e ser o melhor contagiou a todos nós. Percebe? O principal companheiro do Jordan naquele dia disse que ele liderou pelo exemplo. A força de vontade, o desejo de vencer, o desejo de mostrar que ele ainda era capaz de ser o melhor daquele jogo, contagiou. Então, muitas vezes, os líderes eles se destacam pelo exemplo que eles dão. Mais do que você ser um bom líder nas palavras, na forma de gerir, a sua capacidade de dar exemplo é fundamental para que você, estando num cargo de liderança, seja de fato reconhecido por todos, que você é um bom líder e que o teu trabalho traz resultado. Ou seja, um bom líder promove um ambiente positivo, ele inspira os colegas, ele inspira cada atleta que está com ele. Um bom líder não é aquele que fica depreciando ou fazendo comparações depreciativas.
Um bom líder é aquele que olha para o seu companheiro e mostra para aquele companheiro o principal potencial, as principais características. Um bom líder é aquele que cobra, mas cobra entendendo que aquelas capacidades estão naquele atleta que está sendo cobrado. Um bom líder é aquele que percebe, que descobre talentos, que dá a mão para levantar, mas também que aponta as melhores direções para que as pessoas corrijam as suas deficiências e se melhorem cada vez mais. Um bom líder lidera pelo exemplo. Um bom líder lidera pela comunicação. Um bom líder lidera pela empatia. Um líder pode focar na tarefa ou na relação. Quando nós pensamos nesse exemplo que eu dei do Michael Jordan, está nítido que naquele jogo ele estava liderando pela tarefa. Ele tinha uma tarefa: jogar o melhor basquete que ele podia, fazer o seu time jogar o melhor basquete que podia e vencer o jogo. Ele focou na tarefa. Passando mal, doente no jogo, ele não estava ali para poder pensar em relações, para poder pensar em vaidades e em egos que pudessem estar descompensados. Isso ele deixou para os outros atletas. Ele não, ele focou na tarefa. E quando ele focou na tarefa, todos os outros começaram a entender: nós precisamos ganhar esse jogo, porque se aquele cara ali, doente, está conseguindo mostrar o melhor basquetebol que ele pode, por que eu não vou mostrar o melhor basquetebol que eu posso? Então, liderar pela tarefa é um foco que o líder pode ter. Um outro líder pode liderar pelo relacionamento. Imagina um time que está cheio de brigas internas, um time que está caindo na classificação e os humores, as emoções podem começar a estar descompensadas naquele time. Quando um líder se destaca ali dentro, ele começa a harmonizar as relações, ele começa a pegar com cada atleta, talvez pela mão, chamar num canto e conversar um pouco, entender o que está acontecendo para ajudar aquele atleta a resolver aquele problema. Um bom líder que está focado na relação faz com que um time saia de um plano A, em que as relações estão ruins, e chegue a um plano B, em que você supera suas capacidades de relações para atingir melhores resultados. Quando nós pensamos em foco na tarefa e em foco na relação, a gente pode se perguntar: mas qual é o melhor dos dois? Na minha opinião, o melhor é você saber mesclar, é você saber navegar entre essas duas necessidades. Porque a hora você pode estar num time como o do Michael Jordan, que precisa focar na tarefa e você tem que ser o líder para isso, e ora esse mesmo time pode estar com problemas de relacionamento, em que você tem que focar em corrigir essas relações. Então, ter essa capacidade de navegar nos focos e fazer isso de forma fluida, talvez possa ser uma característica ideal e muito funcional para que os resultados possam aparecer no time que você está liderando. Talvez nesse ponto da aula você pode estar se perguntando: e como eu me torno um bom líder? Essa resposta eu vou te trazer na próxima aula.